Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim.
Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Espero que você tenha se deleitado com esta belíssima e inspirada música interpretada pelo conjunto coral Sarah Calley, da Igreja do Calvário. Estamos mais uma vez iniciando o programa nesta quarta-feira, dia 6 de fevereiro. Hoje comemora-se o Dia do Agente de Defesa Ambiental. São aqueles profissionais que muitas vezes chegam em nossa casa para ver se há algum mosquito da dengue, que se preocupa com o nosso bem-estar, com o nosso habitat. Deus abençoe a todos esses profissionais que estão trabalhando diariamente para que você e eu não sejamos molestados por tantos malefícios causados por nós próprios. Opção para a Vida lembra a todos que dia 28 deste mês, a 5 de março, Campina Grande estará sediando a 21ª edição do Encontro para a Consciência Cristã. Este mega encontro, que é o maior do Nordeste, se não do Brasil, 0800, reúne brasileiros, representantes de várias denominações, de norte a sul, de leste a oeste. Daqui a alguns dias nós estaremos trazendo o pastor Helder Faber para ele fazer aqui a explanação de como será esta 21ª edição do Encontro Nacional para a Consciência Cristã. Ele é o protagonista, responsável, coordenador de todo este evento. E ele vai falar aqui, nós vamos ter a oportunidade de entrevistá-lo e ele vai mostrar as novidades que teremos neste ano de 2019. Peço também que vocês continuem orando pelo programa Opção para a Vida, para que nós permaneçamos no ar. É importante as vossas orações e também a sua contribuição, a sua generosa oferta. Não queira saber como será uma bênção para mantermos este programa no ar. Há 27 anos, mas vamos este ano completar 28 anos que estamos no ar. Dificilmente um programa tenha essa elasticidade de tempo. É pela graça de Deus, é pela misericórdia de Deus e pelas vossas orações e com a sua ajuda nós chegamos até aqui. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Nesta manhã nós vamos estar ouvindo o irmão Davi. Ele é um jovem talentoso, membro da Igreja do Calvário. Ele estará trazendo uma palavra muito importante nesta manhã, que certamente falará ao seu coração. Nós registramos esta mensagem gravada em nosso tempo. Portanto, fiquemos nesta primeira parte com o irmão Davi Porto de Moraes. Gostaria de convidá-lo para abrir a palavra de Deus, irmãos, no texto que nos foi proposto, uma passagem já até conhecida da igreja. O texto se encontra em Atos, capítulo 16, e nós estaremos lendo a partir do versículo 16, ok? Atos, capítulo 16, a partir do versículo 16. A história que nós vamos aqui ouvir e ler, ela faz parte da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele fez uma primeira viagem missionária, depois que se converteu, foi chamado ao ministério, evangelizou uma parte da Ásia, da Galácia, e na segunda viagem ele evangelizou o restante da Galácia, na parte da Ásia, melhor dizendo. E toda a Ásia ele tinha evangelizado. Faltavam alguns lugares, como Bitínia, como Mísia, ok? Você vai ver no começo aí do capítulo 16. Mas Deus queria ele do outro lado. E Deus o impede de ir a esses lugares. E lhes dá uma visão à noite de um varão macedônio, dizendo e chamando a atenção de Paulo para passar para o outro lado. E passar para o outro lado, ou convidando ele, seria para que Paulo passasse da Ásia para a Europa e ali iniciasse o seu trabalho de evangelização. Paulo, então, obedecendo a palavra de Deus, homem sensível, vai atravessar o mar Egeu e vai chegar a uma cidade chamada Troade, onde ele vai conhecer Lucas, o médico Lucas, que escreveu o Evangelho e escreveu Atos dos Apóstolos. E ali ele vai começar a seguir a Paulo e vai a Filipos, que é onde acontece a história que nós vamos ler a partir de agora. Ele conhece algumas mulheres piedosas, dentre elas Lídia, faz ali um culto de oração à beira do rio, porque não havia sinagoga em Filipos, tá certo? E ele vai fazer um culto de oração, ela vai convidar-lhe, tá certo? A estar com ele por alguns dias, e aí vai acontecer o que nós vamos ler a partir do versículo 16. Então a gente faz esse momento de conhecimento para que os irmãos se interem
do que está acontecendo. E eu queria ler com os irmãos a partir do versículo 16. Se você encontrou, fique de pé em nome de Jesus, em reverência à palavra de Deus. Glória a Deus. Todos encontraram? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16, que diz assim: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, Lucas está se incluindo, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando então Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se então a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, ia tirar a sua própria vida, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Repita comigo essa pergunta. Senhores, que devo fazer para que seja? Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor. E nesta hora, ó Pai, entregar nas Tuas mãos, Senhor, a palavra que foi lida, porque veio de Ti mesmo, Senhor. E ela tem um efeito, ó Pai, de transformar as vidas, ó Pai, porque em si mesmo é viva e eficaz. Por isso pedimos a orientação e a operação do Teu Espírito nessa noite, para que os que aqui estão, Senhor, possam entendê-la, Senhor, e compreendendo-a, possam, Senhor, abrir os seus corações, para que ela possa manifestar-se, Senhor, em cada vida. É assim que te oramos, em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. A pergunta e o título da mensagem é essa: que devo fazer para ser salvo? É certo, irmãos, que observando os comentaristas bíblicos, o pensamento que estava na cabeça, a priori na cabeça do carcereiro, não era nada mais do que a preocupação com a sua própria vida física. Porque o carcereiro, ele tinha uma responsabilidade dada por Roma, que se algum preso que estava sob a sua guarda fugisse, se houvesse alguma coisa ou alguma briga entre presos, por exemplo, e um matasse o outro ou ferisse, se houvesse uma fuga, ou mesmo um infortúnio como um terremoto, que aconteceu nesse caso, qualquer coisa que acontecesse, que atentasse contra a vida dos presos, ou que os fizesse sair ou fugir, a sua vida estava ligada diretamente a isso. E não só a sua vida, mas a vida da sua família. Ou seja, o preso fugiu, ele ia pagar com a vida, e não só ele, mas a sua família. Um preso se acidentou, morreu dentro daquela cadeia, ele ia pagar com a sua própria vida. A vida dele estava ligada diretamente à vida daqueles que estavam na prisão.
Esta é a realidade que nós observamos, tá certo? E o texto vai mostrar que ele estava a priori preocupado com isso. E por isso ele faz essa pergunta, ok? Que parece um pouco sem entendimento para nós. Mas eu queria, irmãos, sair um pouco, e eu queria convidar você a sair um pouco desse ambiente natural. Eu queria convidar você a sair um pouco desse ambiente humano, dessa perspectiva que o texto traz na sua integralidade. E queria convidar você, tá certo, para um ambiente, tá certo, superior, para um ambiente sobrenatural, para um ambiente espiritual. E nesse ambiente espiritual, nós vamos fazer a mesma pergunta. E a pergunta é: o que devo fazer para ser salvo? E aqui não tem necessariamente, como eu disse, ligação com a vida física. Tá certo? Nós estamos num ambiente sobrenatural, nós estamos num ambiente espiritual. E a pergunta é: o que devo fazer para alcançar a salvação? E nós estamos falando aqui de algo muito mais profundo, irmãos, do que propriamente a vida física. Nós estamos falando, irmãos, da reconciliação do homem caído com o seu Deus, que é o seu Criador. Nós estamos falando aqui, irmãos, de salvação e da redenção do homem caído para uma vida nova em Cristo. Nós estamos falando, irmãos, daquele que está andando para a condenação, porque anda em pecado e nasceu com a semente do pecado, e o levando, tá certo? E a pergunta é uma busca para tirá-lo desse ambiente de condenação, desse caminho de condenação e morte, para um ambiente de vida abundante e eterna. Por isso que aqui, irmãos, a pergunta ela é mais profunda. E a pergunta cabe mais uma vez repetirmos: o que devo fazer para ser salvo? Nessa perspectiva, gostaria de ter a atenção de vocês e que vocês nos acompanhassem, porque a própria história do carcereiro vai nos ajudar a compreender, irmãos, como é que na esfera sobrenatural, como que na esfera espiritual, a salvação se dá. Há uma preocupação no seu coração contra a salvação da sua alma. Não sei se todos aqui são verdadeiramente salvos, se já tiveram um encontro e foram regenerados pelo Espírito Santo de Deus. Há uma preocupação para você que é salvo, com aqueles que na sua casa ainda não são salvos, seu pai, sua mãe, seu filho, sua esposa, seu marido, enfim, os que estão próximos a você. Há uma preocupação como havia com o carcereiro. Então eu gostaria de convidar a você a compreender, irmãos, essa obra maravilhosa que acontece quando o Espírito Santo de Deus, que é o agente da salvação, começa a operar. E com o pensamento espiritual e no sobrenatural, eu queria convidar você a ler ali o versículo 26, que é onde as coisas começam a acontecer na vida do carcereiro, que até então não chamava atenção na história, a não ser pelo fato de que os pretores entregaram ao carcereiro Paulo e Silas para ser preso. Ele aparece um pouco antes no versículo 23 e 24, mas a história dele, toda a história vai se voltar para o carcereiro a partir de um acontecimento. E qual é o acontecimento? É o que a Bíblia diz, que enquanto Paulo e Silas louvavam, era meia-noite, e lembre-se que eles estavam açoitados, feridos, mas nem por isso se calaram, louvavam a Deus, oravam. E a Bíblia diz que de repente, irmãos, de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. E o versículo 26 nos vai trazer a ideia de que a salvação, irmãos, e de que a resposta que posso te dar quando alguém pergunta, o que devo fazer para ser salvo? E aí eu preciso dizer naturalmente, irmãos, porque é isso que a palavra ensina, e prioritariamente eu vou dizer que o homem não pode fazer nada para ser salvo. E talvez você se choque com aquilo que você está ouvindo. E é claro que eu não estou dizendo, irmãos, que o homem não tem responsabilidade na salvação, na resposta quanto à salvação, arrependimento e fé. Mas o que eu estou dizendo, irmãos, é que a ação primeira para a salvação do homem começa indubitavelmente pelo próprio Deus. Ele é quem nos procura primeiro. O homem jamais, irmãos, pode encontrar a Deus sem que Deus primeiro o encontre. E toda a Bíblia vai nos contar essa história de como Deus
procurou o homem para lhes oferecer e lhes dar a redenção. E por isso é necessário dizer, se você está preocupado com a sua própria salvação, ou a salvação de um ente querido seu, eu preciso dizer que prioritariamente, primeiramente, você não pode fazer nada, a não ser que o Espírito Santo de Deus o faça. E assim como o terremoto que aconteceu, irmãos, algo sobrenatural vindo de Deus, a ação do Espírito Santo é algo sobrenatural. Porque o homem não tem, irmãos, capacidade de responder a nada. Sabe por quê? Porque ele está morto. Abra comigo aí Romanos capítulo 3, para que possamos entender isso, irmãos. E possamos caminhar. Romanos capítulo 3. Depois de Atos, você vai caminhando e vai achar o livro de Romanos. Paulo, que constrói o projeto de salvação e o plano de salvação, muito bem explicado em Romanos, ele vai dizer algo muito profundo a partir do versículo 9 do capítulo 3. Você pode acompanhar também aí a partir do Data Show. Olha o que ele vai dizer. Que se conclui, a partir do versículo 9. Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uns se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Por isso começamos a entender, irmãos, que a obra da salvação, da sua vida, do seu ente querido, ou de quem quer que seja, ela começa com o sobrenatural de Deus. É uma ação prioritariamente divina, é uma ação que cabe a Deus fazer. E é fantástico nós entendermos a história do carcereiro, irmãos, porque quando nós observamos essa história, nós vamos entender na continuidade, preste atenção e deixe sua Bíblia aberta, que enquanto ou até o terremoto ou o sobrenatural de Deus acontecer, o que é que o carcereiro estava fazendo, irmãos? O que é que tem na sua Bíblia? Na minha Bíblia diz que ele estava dormindo. Ora, estava tendo um culto na prisão. Paulo estava cantando, Silas estava lá louvando, a Bíblia diz que os outros presos estavam assistindo, mas o carcereiro estava o quê, irmãos? Dormindo. E esta é necessariamente a posição que o homem está, irmãos. Ele está dormindo, ele está morto, e como alguém que está dormindo e alguém que está morto não tem reação, não pode responder, não pode entender, assim é a situação do homem que está sem Deus, que está perdido. Ele está em trevas, ele está como na prisão. E é necessário que o Espírito Santo haja em sua vida, para que o primeiro passo seja dado. E aí eu me lembro muito bem da história de Nicodemos, que está escrito lá no Evangelho de João capítulo 3. O mestre de Israel, um homem que conhecia a Torá, conhecia os profetas, a lei, conhecia as Escrituras, mas que estava com algo no seu coração, em sua mente, e ele vai a Cristo de madrugada, pela noite, e ele vai, busca a presença de Cristo, e ele começa a tentar ali achar uma brecha para conversar com Cristo, e ele começa dizendo, porque o Senhor é mestre, eu sei que és profeta, porque tu és, e ele começa a dizer, e Cristo o interrompe. É interessante porque Cristo o interrompe e diz assim: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Nicodemos, talvez na sua ignorância ainda, porque estava morto, ele não conseguia compreender, vai perguntar o quê? Como eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Jesus diz: Nicodemos, você não está entendendo. Quem é nascido do Espírito é Espírito. Quem é nascido da carne é carne. Então não se importe de eu lhe dizer, é necessário você nascer de novo, mas não da carne, Nicodemos, e sim do Espírito. E esse Espírito sopra onde quer. E na hora que ele sopra, ele dá vida ao homem, assim como dava vida lá no Gênesis. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo pairava sobre as águas, e no original vai dizer que ele estava trazendo vida ao ambiente terreno. É a obra do Espírito Santo, em primeiro lugar, que vai despertar o homem para a compreensão, irmãos, das etapas que virão. E como a representação que vemos no texto, irmãos, quando o Espírito Santo, numa ação sobrenatural, alcança um homem, das suas mãos são-lhe atiradas o quê? Os ferrolhos. E das portas do inferno, irmãos,
elas são abertas, e de lá é retirada uma alma que estava perdida. É exatamente assim como aconteceu com aquele terremoto. E aquele homem que estava dormindo, que conforme Efésios capítulo 2, estava morto nos seus delitos e pecados, agora ele ganha vida. Efésios capítulo 2, por favor, Ricardo, 1 e 2, você pode ler aí no Data Show, ou nós podemos ler aqui também na sua Bíblia, você pode anotar aí. E é isso que ele vai dizer, quando ele afirma em Efésios: ele vos vivificou, preste atenção, estando vós o que, irmãos? Mortos em vossas ofensas e pecados. O homem agora, com a ação sobrenatural do Espírito Santo, que é o agente da salvação, dá vida ao homem e agora o desperta. E agora esse homem agora ganha uma nova compreensão do mundo ao seu redor e de si mesmo. Porque até então ele está morto e ele não compreende que o pecado que ele comete ofende a Deus. Que a miséria na qual ele está vivendo ofende a Deus, ou é resultado de estar longe de Deus. E agora esse homem que tem a sua vida restaurada, ele agora começa a compreender as coisas ao seu redor, o universo ao seu redor, a sua cosmovisão vai mudar, vai se alterar, e esse homem começa a olhar para as coisas ao redor, e começa a olhar para si mesmo, e perceber que ele é um pecador. Porque a ação do Espírito Santo não é apenas para a vida, mas é contínua no processo de salvação até o de glorificação, quando o Senhor Jesus Cristo vier. E então, assim como nós vamos perceber, irmãos, e você pode acompanhar na sua Bíblia, que aquele homem desperta então do sono, e a Bíblia diz que ele olha para aquela realidade da prisão, depois do terremoto, depois do sobrenatural, e ele percebe que há algo errado. E como aquele ambiente agora está em trevas, porque as luzes que eram ali como tochas se apagaram, provavelmente por causa do terremoto, ele percebe que há algo errado, e a Bíblia diz que ele faz o quê, irmãos? Ele tenta se matar. Ele agora tem consciência de que a realidade em que ele está é uma realidade de quê? De morte. E ele não encontra outra saída para aquela situação a não ser tirar sua própria vida. E é por vezes isso que acontece com muitos de nós, irmãos, quando o Espírito Santo nos ilumina a mente, nos traz a vida, e agora antes que ele faça o processo ou o Evangelho seja apresentado, o homem começa a ter noção da sua própria realidade, da sua própria miséria. E esse homem ainda é resistente, porque a obra ainda está acontecendo na sua vida, ele começa às vezes a caminhar até para outros lugares, ele vai às religiões, ele vai aos prazeres, ele vai ao dinheiro, ele vai a vários lugares, mas ele não encontra saída. Todos os ambientes que ele ainda está, são ambientes de trevas, que não o ensinam, que não o conduzem à luz, que não o conduzem à salvação. E por vezes esse homem chega desesperado, irmãos, e por vezes esse homem desesperado tenta tirar sua própria vida, ou se desfaz da sua própria vida, ou a sua vida perde o sentido, e ele começa a andar como um zumbi nesta terra, apenas vivendo, acordando e dormindo, e tentando diminuir o vazio que está na sua alma, e em busca disso, o milagre acontece, porque nós vamos ver, irmãos, que imediatamente, irmãos, e preste atenção que coisa maravilhosa que o texto nos mostra, porque o carcereiro estava em trevas, não estava? Estava tudo escuro na prisão. Esperamos amanhã certamente estarmos juntos para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Até amanhã. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti.